Olá! Olha, a dermatite atópica, a gente sabe, é um dos maiores desafios na nossa clínica, né? Muitas vezes acabamos entrando naquele ciclo frustrante de tratamentos farmacológicos. Mas e se a chave para um manejo mais eficaz estivesse numa abordagem que prioriza a restauração da barreira cutânea? É exatamente isso que vamos explorar. Como os avanços da dermatologia humana podem nos mostrar um novo caminho. Um caminho para reduzir a dependência de medicamentos e, claro, melhorar de vez a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, a grande questão que vai guiar nossa conversa é essa: será que a pesquisa em dermatologia humana pode mesmo redefinir o manejo da dermatite atópica canina? É o que a gente vai investigar a fundo agora. Para a gente responder essa pergunta, nosso roteiro está dividido em 5 pontos principais. Primeiro, vamos dar uma olhada na dermatite atópica por uma perspectiva translacional. Depois, a gente mergulha na fisiopatologia da pele seca. Em seguida, vamos analisar a evidência clínica da hidratação. O quarto ponto é sobre como otimizar a terapia emoliente e, para fechar, a gente vai consolidar a hidratação como a estratégia central de tudo. Vamos lá? Certo. Então, começando pelo nosso primeiro ponto. O que realmente conecta a dermatite atópica humana e a canina é um elo fundamental: a disfunção primária da barreira epidérmica. É essa premissa que nos permite, sabe, ter essa abordagem translacional tão eficaz. Então, tecnicamente falando, a gente define a dermatite atópica como uma doença inflamatória crônica. Mas o ponto-chave, o mais importante aqui, é entender que a disfunção da barreira não é uma consequência da doença, não. Ela é um componente central da fisiopatologia. É ela que leva a todos aqueles sinais clínicos que a gente conhece tão bem: a xerose, o prurido e, claro, as lesões eczematosas. Ok, agora vamos aprofundar um pouco mais para entender os mecanismos por trás dessa disfunção. Nosso foco total aqui vai ser o extrato córneo. Pense nele como a camada mais externa e, sinceramente, o nosso principal campo de batalha no tratamento da dermatite atópica. Para a gente ter uma barreira saudável, ela depende basicamente de 4 componentes essenciais. Primeiro, o próprio extrato córneo, que vai controlar a perda de água. Segundo, a filagrina, ou FLG, uma proteína que se degrada e forma os fatores de hidratação natural, os FHN. Terceiro, os próprios FHN, que são aquelas moléculas higroscópicas, sabe? Que retêm a água nos corneócitos. E por último, os lipídios intercelulares, principalmente as ceramidas, que funcionam como um cimento, vedando tudo. E a diferença entre uma pele saudável e uma atópica? Bom, ela é gritante. Numa barreira saudável, a gente vê corneócitos bem organizados, lipídios intactos e o resultado? Uma baixa perda de água transepidérmica, a famosa TEL. Agora, olha a barreira atópica. É o oposto. A estrutura está toda comprometida, defeitos na filagrina, menos FHN, menos ceramidas. E o que acontece? A TEL dispara, fica altíssima, e a pele se torna muito mais permeável, vulnerável a alérgenos e todo tipo de irritante. Tudo bem, a gente entendeu a fisiopatologia, mas e a evidência clínica? Como a gente conecta uma coisa na outra? É aqui que entra um estudo fundamental, publicado em 2024 por Pracos Vai e colaboradores. Ele traz dados muito robustos sobre o impacto real dessas estratégias avançadas de hidratação. Então, como foi esse estudo? Foi um ensaio clínico, randomizado e duplo cego. Eles avaliaram 2 grupos de pacientes com dermatite atópica de leve a moderada. O grupo controle usou um hidratante base simples. Já o grupo experimental usou esse mesmo hidratante, só que com uma adição de ingredientes anti-inflamatórios. E tudo isso foi avaliado por 14 dias. E os resultados? Bom, eles são impressionantes. Vamos olhar a corneometria, que é a medida de hidratação da pele. Ambos os grupos melhoraram, o que já é esperado. O grupo controle, por exemplo, teve um aumento bem legal, de 40,74 para 56,12 unidades. Mas, olha só o grupo experimental. O salto foi muito maior, de 35,97 para 66,06. Isso aqui mostra claramente que a hidratação não é só hidratação, ela pode ser potencializada. E quando a gente olha os dados do dia 14, a comparação final, a superioridade da fórmula enriquecida se torna estatisticamente inquestionável. O grupo experimental chegou a 66,06 unidades de hidratação contra 56,12 do controle. E essa diferença foi significativa, tá? Com p-valor menor que 0,05. Ou seja, é uma evidência muito clara de que a escolha dos ingredientes, nossa, faz toda a diferença. Mas para mim,
O número que realmente vira o jogo é este aqui, 24,5%. Essa foi a redução na gravidade clínica da doença, medida pelo índice SCORAD, ou SCORAD, no grupo experimental. E isso em apenas 2 semanas. É a prova concreta de que uma hidratação otimizada se traduz de forma direta em uma melhora clínica que é significativa e, mais importante, rápida para o paciente. Certo. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. O que então torna um hidratante realmente eficaz? Para responder isso, vamos dissecar a formulação que eles usaram no estudo e entender os princípios de uma terapia emoliente otimizada. Uma terapia emoliente completa de verdade precisa atuar em 3 frentes. A primeira é a oclusão, basicamente formar uma barreira para prevenir a evaporação da água. A dimiticona faz isso muito bem. A segunda frente é a umectação, que é atrair e reter água no extrato córneo. Pense em glicerina, ácido hialurônico. E por fim, a terceira frente é a emoliência, preencher aqueles espaços entre os corneócitos para suavizar a pele. Manteiga de karité e esqualano são ótimos exemplos aqui. E aqui está o pulo do gato do estudo. O grande diferencial do grupo experimental foi justamente a adição desses agentes com ação anti-inflamatória. A gente está falando de ingredientes como manteiga de karité, o lisado bacteriano, alantoína, bisabolol e até extratos como Phragmites carca, Pória cocos e Mirabilis jaloapa. Foi essa combinação a variável-chave que potencializou tudo. Eles não estavam apenas hidratando, mas também modulando a resposta inflamatória ali no local. E tudo isso que a gente viu nos leva à nossa conclusão e a uma proposta de um verdadeiro reposicionamento estratégico. A ideia é, a hidratação não é só um tratamento de suporte, um coadjuvante. Não, ela é a peça central do manejo da dermatite atópica. E olha, nada resume melhor essa ideia do que uma citação do próprio estudo de Pracoeso. Eles dizem que a hidratação da pele e a restauração da função de barreira epidérmica são consideradas o primeiro passo no tratamento da DA. É isso, é o primeiro passo, a fundação, a base sobre a qual todo o resto do tratamento precisa ser construído. Então, o recado final aqui é muito claro. Uma abordagem que foca na restauração da barreira cutânea não é só teoria, não é só bonito no papel. Ela entrega resultados clínicos que são diretos e mensuráveis. A gente consegue quebrar aquele ciclo vicioso do prurido, consegue diminuir a necessidade de corticoides e, talvez o mais importante de tudo, a gente transforma o tratamento de algo reativo para algo proativo. A gente começa a prevenir as exacerbações. E eu quero terminar com uma reflexão, uma provocação para a nossa prática clínica do dia a dia. Diante de toda essa evidência, a pergunta que fica é: como nós podemos aplicar esses princípios de hidratação otimizada de uma forma que seja sistemática, que seja proativa, para realmente reduzir a carga de medicamentos e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes veterinários a longo prazo? Pensem nisso, porque a resposta para essa pergunta pode, de fato, redefinir o nosso padrão de tratamento.